Então vamos resolver mais algumas questões aqui de gases perfeitos. Então vamos à primeira. A uma profundidade subaquática de 250 pés, a pressão é de 8,38 atmosfera. Qual deveria ser a porcentagem molar do oxigênio no gás de mergulho para que a pressão parcial do oxigênio no gás seja 0,21 atmosfera, o mesmo que no ar a 1 atmosfera? Então vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Se você tiver aqui ar seco, então a fração molar do oxigênio no ar seco é 0,21, 21 mol por cento, né? Então você tem uma pressão parcial de oxigênio igual a 0,21 atm, considerando que a pressão total no ar seco é 1 atm. Enfim, pensando melhor, uma amostra de ar seco com uma pressão total de 1 atm. Bom, então vamos lá. Esse 250 pés aqui está só para enfeitar. Ele tem uma pressão total aqui, pressão total, que é igual a 8,38 atm. Ele te dá uma pressão parcial de oxigênio, que é igual a 0,21 atm. E ele quer, o que ele está perguntando? Uma porcentagem molar, ou seja, ele está querendo achar a fração molar do oxigênio, né, nessas condições de mergulho. Então você vai usar a lei de Dalton. Então, a pressão parcial de oxigênio é igual a fração molar de oxigênio vezes a pressão total. Então, vou ter que ficar um pouco grande, né? Vou diminuir um pouquinho. Então, a fração molar do oxigênio é a pressão parcial do oxigênio sobre a pressão total. Então, a pressão parcial do oxigênio, 0,21 atm. A pressão total, 8,38 atm. Dividindo um pelo outro. Então, vamos lá. 21 dividido por 8,38. 8,38, isso, né? 0,21 dividido por 8,38. Então isso dá 0,025, 250, 0,0250, que multiplicando por 100 vai dar 2,5% de O2. Essa é a porcentagem molar pedida. Vamos ao próximo. Bom, um pneu atípico de alta pressão em uma bicicleta pode ter o volume de 365 ml a uma pressão de 7,8 atm e 25 graus Celsius. Suponha que o piloto encheu o pneu com hélio para minimizar o peso. Faz sentido, né? Porque a massa molar do ar, a massa molar média do ar é mais ou menos 29. Se você divide por 4, isso quer dizer que se você encher com hélio, o peso vai diminuir 7 vezes, né? Bom, então vamos lá. Ele quer saber a massa de hélio no pneu. Então você vai ter assim, PV igual NRT. Então a pressão ali vai ser pressão de hélio, simplesmente. E você tem aqui o número de mols de hélio. Então o número de mols de hélio vai ficar a pressão de hélio vezes o volume que o gás está ocupando sobre RT. Então, substituindo aqui, a pressão é 7,8 atm, o volume 0,365 litros sobre constante dos gases 0,08205 litro atm por Kelvin por mol. Temperatura 25 graus, 298,15 Kelvin. Então vamos lá. Opa, sumiu aqui. Então vamos usar parêntese, né? Então abro parêntese, 7,8 vezes 0,365
parêntese, dividido por, abro parêntese, 0,8205 vezes 298,15. Fecho parêntese, igual. Então, 0,1164. 0,1164 mol. Tá? Por que mol? Porque, ó, litro aqui, litro aqui, ATM aqui, ATM aqui, Kelvin aqui, Kelvin aqui. E o mol menos 1 passa o numerador desse jeito. Número de mols é igual a massa sobre a massa molar, né? Então, a massa de hélio. Refaça os cálculos, veja se eu fiz certo. Estou com uma certa pressa aqui, né? Você sempre tem que se certificar se fez corretamente os cálculos. A massa de hélio é o número de mols de hélio vezes a massa molar de hélio, que é aproximadamente 4. Então, vou colocar aqui 4, né? Pegue o valor exato. Então, isso dá 0,4655 gramas de hélio. Vou fazer o cálculo, então vou fazer um cálculo bem rápido. 7,8 vezes 0,365, fecho parêntese, dividido por, abro parêntese, 0,8205 vezes 298,15 igual. É isso aí, né? Vezes 4 e temos o resultado. Vamos à próxima agora, deixa eu adiantar aqui a posição aqui. Então vamos lá, temos aqui um problema de cálculo estequiométrico. Então, assumindo que os volumes de todos os gases na reação são medidos à mesma temperatura e pressão. Deixa eu sublinhar aqui. Calcule o volume de vapor d'água obtido na reação explosiva de uma mistura de 440 ml de gás hidrogênio e 325 ml de gás oxigênio. Então, vamos lembrar que condições de temperatura e pressão constantes, o volume é proporcional ao número de mols e vice-versa, né? E é a reação entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, você tem assim, ó, hidrogênio mais oxigênio dando água. Todo mundo aqui na fase gasosa, nessas condições de temperatura e pressão. Supondo comportamento de gás perfeito. 2 aqui, 2 aqui, 1 aqui. Então, você tem 440 ml de hidrogênio reagindo com 325 do oxigênio. Será que estão nas devidas proporções estequiométricas? Então, vamos montar ali o fator estequiométrico. Então, você tem aqui número de mols de hidrogênio sobre número de mols de oxigênio. 2 para 1 é o que está na equação, né? Então, o hidrogênio reage com o oxigênio na razão de 2 mols de hidrogênio para 1 mol de oxigênio. Em outras palavras, 2 volumes de hidrogênio reagem com 1 volume de oxigênio. O que nós temos na prática? Então, por aqui, na prática, temos o quê? A razão aqui entre o número de mols de hidrogênio e o número de mols de oxigênio. Então, você tem aqui, na verdade, volumes, né? 440 ml por 325. Volume proporcional ao número de mols. Então, 440 dividido por 325. Isso, né? Dá 1,35. 1,35 sobre 1. Então, se tudo estiver nas devidas proporções estequiométricas, você vai precisar de 2 volumes de hidrogênio para 1 volume de oxigênio. Mas na prática você tem apenas 1,35 volumes de hidrogênio para cada volume de oxigênio. Então tem menos hidrogênio que o estabelecido pela proporção estequiométrica. De modo que o H2 é o limitante. Então H2 é o limitante. E o volume de água, vapor d'água, é determinado pelo volume de O2. De O2 não, de hidrogênio, limitante, né? Então você tem aqui 2 de hidrogênio, 2 de água.
Então, o volume de água vai ser igual ao volume do hidrogênio consumido, ou seja, 440 ml. Espero que vocês tenham entendido. Não usamos regra de 3 nessas videoaulas aqui, tá? Então, até a próxima.